Hoje o Elas Falam Tudo é mais que especial. Eu estou aqui com a minha parceira Juliana Budke e vamos receber ele, o médico ortopedista e nosso amigo pessoal Maurício Menezes. Maurício, muito obrigada por estar aqui contribuindo com Elas Falam Tudo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, mas o nosso tema, né, Elaine, hoje... Nosso tema principal do Elas Falam Tudo não é nem sobre o Maurício médico, mas será, na verdade, sobre o Maurício pai, o pai atípico. Olá, agradeço o convite, Juliana, Elaine. Prazer estar aqui com vocês, minhas amigas, né? Família toda. Bom, vamos lá. Eu sou médico, né? Fui para a área da especialidade da ortopedia. Tenho embasamento, formação em fisioterapia e professor de educação na verdade, física. você tem 3 faculdades, né? Ele foi... Eu comecei com a fisioterapia. Fisioterapia, depois foi para educação física e não contente, ele foi para medicina. Só faltava ele meter um direito agora e terminar com contabilidade. Aí... Tudo é possível, tudo é possível. Mas as coisas foram acontecendo, na verdade, isso não foi predeterminado. Tipo assim, nossa, eu vou querer 3 faculdades. Na verdade, eu fui para fisioterapia e aí eu me tornei professor da Estácio, fui preceptor de estágio, né? E aí, como eu era da Estácio, eu não pagava a faculdade. Aí eu trabalhava até tipo 2 horas da tarde e depois eu voltava e trabalhava de 7 horas. Esse intervalo, eu não voltava para casa. E aí eu estava já dentro da universidade. Vou fazer uma graduaçãozinha. Física. Aí eu fui fazendo. E aí... me formei em educação física, só que, assim, eu sou um cara muito sistemático com algumas coisas. Precavido, né? Precavido. É o nosso famoso precavido. Depois a gente conta um pouquinho dessa história. É verdade. E aí, algumas coisas na área me incomodavam muito. Assim, a gente estuda, assim, os fisioterapeutas, de educação física, a gente estuda muito. E assim eu até falo, ninguém faz uma avaliação melhor do que um fisioterapeuta. Não faz, nenhum médico faz. Falando assim, eu era da fisioterapia desportiva, pode vir um médico, cara, a gente faz testes que nem conhece, a galera não entende alguns testes. Entendi. Então, assim, o respaldo... E aí eu fazia toda essa avaliação, aí às vezes vinha o paciente e falava assim, mas o médico pediu para fazer isso. Aquilo, de certa forma, eu respeitava, claro, mas aquilo, de certa forma, começou a me incomodar muito. Eu vivi estudando. E aí, de certa forma, eu falei, cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu acho que assim, o médico ele faz um diagnóstico e o fisioterapeuta ele faz um diagnóstico pautado no prognóstico, no prognóstico da avaliação funcional e trata. Entendeu? Então, por isso que eu falo, assim, tem que ter esse elo médico, fisioterapeuta, coisa que eu faço isso assim, constantemente. E aí, assim, trabalhava muito, mas eu não tinha condição financeira para marcar uma faculdade de medicina. Hoje disparou, mas antigamente já era caro, mas nem tanto. E aí eu conversei com meus pais e falei, vamos tentar, me ajuda. E falou assim, era o sonho dos meus pais, sempre, né? Eu tinha que ter feito medicina lá, quando eu tinha 19 anos, faz medicina, 19 anos na minha época, nem queria nem sentar. Você fez qual faculdade, amigo? Eu fiz fisioterapia e educação física na Estácio e a medicina eu fiz na Souza. A Souza, na verdade, assim, foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Porque, na verdade, eu comecei a estudar PH, fiz o vestibular, o marmanjo, barbudo, 30 anos, o pessoal tudo com 16, novinho. Eu ia lá, o pessoal me olhava, falei, o que esse louco tá fazendo aqui? Mas aí eu comecei a estudar e tudo. Aí eu fiz uma prova da Estácio, zerei. Eu fui bem em todas as matérias, zerei, não sei lá, inglês, sei lá o que era. Só que eram 3 questões de cada disciplina. E aí eu zerei uma e já fui reprovado. Eu falei, não vou entrar nunca nessa faculdade. E aí veio uma oportunidade na Souza. Eu fiz a prova, fui bem, fiz tudo, mas não sei se eu ia ter nota suficiente para me classificar. E aí abriu até uma amiga minha que é médica, aí ela falou, Maurício, por que você não tenta transferência de portador de diploma? Aí eu falei, mas o que é isso? Me explica aí. Ela falou, a Souza, ela abria, né? Porque eu acho que até acabou isso. Acho que o meu ano foi o último ou penúltimo, alguma coisa desse tipo. A Souza abre uma prova. Porque, assim, a medicina, ela é bem complicada. Porque a Souza era anual, certo? Então, quando eu entro na faculdade, não é, tipo assim, eu escolho 3 matérias. Você já sabe que aquele ano você vai ter aquelas matérias, todo mundo. E você, é como colégio.
Se você passar, você vai. Se você passa ficar em uma matéria, você não cursa. Não cursa. Não vai para o segundo. Não vai para o segundo. Você tem que fazer uma matéria. Hum. Entendeu? E aí as pessoas, às vezes, reprovavam e saía da faculdade. E aí, o que fazia com essa vaga? Pessoa que estava no segundo, terceiro ano. No quarto ano, não, mas no segundo e no terceiro, essas vagas aí começaram a fazer equivalência de faculdades, de matérias, para saber, assim, vamos lá, uma pessoa que é fisioterapeuta tem um currículo compatível para que ano da medicina? O biomédico, o biólogo, o professor de educação física, o advogado, o jornalista, qual é a compatibilidade? Eles começaram a fazer. E a minha compatibilidade da fisioterapia e da educação física era o segundo ano. Aí tu já pulou. Aí eu falei assim, cara, vou fazer essa prova aí. Aí isso foi muito doido na minha vida. Nossa, eu fiz a inscrição, não tinha prova, era a disputa de currículo. E aí eu conheci o pessoal da Souza Marques da direção, eu expliquei, eu falei, Maurício, não tem como, é muito difícil, porque de certa forma, assim, é muito controlado, entendeu? Todo mundo tá querendo aquela vaga. Era tipo, super auditável também. Era tipo 90 pessoas inscritos, tinham 12 vagas. As 12 pessoas ali estavam em cima daquilo ali. Quando é que saiu o resultado? Quinta-feira de carnaval. Eita, meu Deus. Eu fora do Rio. O Rei Momo entregando a chave da cidade. Não, pegando a chave, né? Pegando a chave. Quinta-feira não. Quinta véspera do carnaval. Aí saiu o resultado, Maurício. Eram 15 vagas. 16º. Ai, meu Deus. Eu tenho isso tudo anotado. 16º. Nossa, meu coração quase saiu pela boca. Comecei a chorar. Eu falei, não vou entrar. Eu acho que ali era a minha única oportunidade de entrar na faculdade. E todo mundo falava, pô, é difícil. Eu falei, cara, a faculdade pra mim não vai ser difícil. Difícil vai ser entrar. A faculdade eu vou tirar de letra. E tirei de letra. Estudava pra caramba, ia dormir 3, 4 horas da manhã. Mas era o que eu gostava de fazer. Sim. Mas a dificuldade ia se entrar. Ah, vem a reclassificação, minha mãe, calma. Minha mãe é muito religiosa, meus pais. Calma, você vai entrar, vamos rezar, não sei o que. Eu falei assim, não tem como eu entrar. Eu sou 16. Eu sou 16, mas Só dá. tinha 15 Só vagas. tinha 15 vão entrar. Todo mundo tá querendo aquela vaga. Mas Aí comecei Deus. a ligar pra Deus e mundo. Todo mundo que eu conhecia. Vamos orar. Vamos ter que entrar. Ou então mexer os pauzinhos. Tem que entrar, é outra oportunidade. Calma, Maurício, calma. Eu fiz um telefonema com um cara que era meu paciente. Ele tinha Parkinson, médico, conceituadíssimo. E aí ele falou, Maurício, você vai entrar, sempre tem um que desiste. Ele me acalmou pra caramba. Até o Paulo Faia, muito conhecido ele. E aí ele falou assim, você vai entrar, fica tranquilo, espera sair a reclassificação e tudo. Assim. Quantas vagas abriram? Uma. Então me pergunte. Eu falo isso abertamente, não sei como, se realmente ia abrir uma vaga, alguém desistiu, ou se alguém se foi ajudou. Plano de Deus. Exatamente. E Deus mexeu os pauzinhos, como diz. Olha como é que são as coisas. Aí, isso foi na quarta-feira de cinza. A Souza Marques mandou o edital com o meu nome, dizendo que na quinta-feira eu tinha que entregar todos os documentos na Souza. E você tava viajando. Eu tava E fora. tu tava em Trancoso. Não, só tava ali, mas tava fora. Eu lembro, eu acho que eu tava em Búzios, sei lá. Enfim, eu tava em algum lugar próximo, mas eu não estava aqui. Só que qual era a minha preocupação? Ele pediu todos os documentos. Tipo assim, histórico do teu colégio. Sim. Histórico da faculdade. Eu falei, gente... Eu tenho que entregar amanhã isso. Hoje é quarta-feira de cinza. Quem tem o Lu que tá trabalhando quinta-feira de carnaval? A sorte que, assim, minha mãe professora, né? Meu pai, eles tinham um contato muito grande no colégio. Trabalhei lá, sei lá, durante muitos anos. E na faculdade eu também tinha uma entrada muito grande. E aí eu fui no colégio, 6, 7 horas da manhã. Falei, olha só, vocês têm meia hora pra mim. Isso tá doido. Eu falei, olha só, aconteceu isso, espera aí. Eles mexeram o pauzinho, 2 horas, me entregaram toda a grade. Saí dali e fui pra Estácio. Eu tinha até 5 horas para entregar a documentação. E aí eu fui para a Estácio, eu falei, meu irmão, eu só não vou sair daqui. A sorte que, assim, como eu era da uma clínica escola da Estácio, eu atendia assim, todos os diretores, já te conhecia. E aí eu consegui 3 horas da tarde. Tá com toda a documentação. Tava com toda a documentação e voado para Souza Marques. Meu amigo tinha que fazer faculdade de medicina. Essa foi a história que legal, amigo. Foi muito legal. doido. Foi muito super doido. bacana. É, uma correria. Legal. Show. Bom, agora, mas a gente vai mudar o foco hoje para do você assunto. falar um assunto bem importante, que é super legal. E eu, como sua amiga, queria muito saber como tudo começou da história sua com seu filho. É engraçado que, assim,
assim, já falei muito sobre medicina. E sempre tranquilo. Toda vez que eu vou falar com meu filho, meu coração aperta. Dá aquele frio, sabe? Parece que... Sabe aquela sensação de que, nossa, é a primeira vez que eu tô indo pra uma cirurgia, a primeira vez que você tá indo para um congresso? Isso tá acontecendo direto. Porque, assim, quando você vai defender a sua profissão, você tá anos estudando aquilo ali. Só que vocês são mães. Vocês estão defendendo o teu lado todo efetivo, emocional ali. Sim. Entende? Tem a parte emocional Toda. muito forte, Aflorada, né? Toda. E aí, assim, eu sou pai de João Guilherme, né? Não sou pai solteiro. A Regina já até veio aqui. Inclusive, foi uma das nossas convidadas. Foi uma das mãe do João primeiras. Guilherme, E aí, ele nasceu em 2018, um período crítico do início. A gente não sabia. Mas, assim, nasceu 6 meses em casa. Logo quando a gente começou Bom, agora vamos começar a ver a pandemia. Travou tudo, exatamente tudo. Inclusive, a gente estava viajando, a gente quase não volta. Porque eu lembro bem, foi dia 16 de março de 2019, a gente estava no último dia a gente estava em Porto de Galinhas. E aí começou esse bafafá, acho que um navio ancorou em Porto de Galinhas, o pessoal saiu do navio, e aí foi aquela questão da pandemia, enfim. E a gente viajava no dia seguinte, eu falei com a Regina, vamos ficar aqui que a gente não vai conseguir, fechando o aeroporto e tudo, tanto que quando a gente voltou no aeroporto foi um caos. E aí eu falo, vamos para casa, voltamos, a gente é médico. Bom, sim, porque a Regina também é médica. Direto. E aí faz o que com o João Guilherme? A gente tem uma pessoa que, assim, te adora, que é a Simone, ele é apaixonado pela Simone, né? Vocês conhecem. Que cuida dele. Desde do primeiro dia dele em casa. E aí, mas de certa forma é assim, ele ficava em casa. Vocês não tinham tanto contato, não acompanhava a rotina dele durante o dia a dia, né? E assim, a Simone, a pessoa que cuida dele, na verdade, assim, é tudo um par, não tem, só porque não tem isso, não. Ela faz toda a questão do aprendizado, ela ajuda a gente na educação e no desenvolvimento do João Guilherme, entendeu? A questão não é só porque não era os pais que estavam tomando conta, porque não tinha como a gente fazer nada com o João Guilherme. O João estava trancado dentro de casa, na fase do desenvolvimento dele. Eu até falo que assim... Isso era o quê? Dos 2 anos até... Não, isso foi em 2019, ele tinha... 1 ano e pouquinho. Não, 8 meses. Ele nasceu em agosto de 2018, ele fechou em março de 2019. Não, a pandemia foi 2020. Então, desculpa, então é isso aí. Então ia foi fazer 2020. 2 anos. Então, 1 aninho e pouquinho. 1 ano e meio, Isso aí, 1 ano e meio. E aí, assim, não tinha escola, não tinha nada para ele fazer, não podia sair de casa. E você e sua esposa trabalhando pra caramba na área direto, médica. Ela até mais, né? Porque ela da ortopedia, graças a ortopedia ficou vazia. Ninguém saía, ninguém se machucava, ninguém podia andar de carro, andar de moto, nada. A ortopedia trabalha com isso. E ela muito mais... Mas a nossa amiga estava à frente da UPA, né? Ela estava à frente da UPA e do Albert, do hospital. Ela também estava. Também, e eu estava à frente do Albert. Naquela época eu já fazia parte da chefia do Albert. Eu era chefe da ortopedia e ela ficava na parte da clínica médica. Só que assim, a ortopedia é muito tranquila, né? Mas eu tinha que estar presente. Sim. E aí foi passando, e assim, a gente observava que o desenvolvimento linguístico dele estava atrasado. Começou pela fala. Pela fala, a gente começou a perceber. E aí, assim, como eu conheço muita gente da área da saúde, fono, teócio, tudo, aí eu comecei a falar, amor, isso pode ser um atraso de fala, nunca tinha pensado em autismo. E aí eu comecei a observar, como eu ficava com ele em casa, eu comecei a observar o flap. Primeira coisa foi o flap. Que são as movimentações. Né? Aquela descarga sensorial que ele recebe no momento de emoção para ele, algumas crianças fazem o flap. Né? E aí, quando ele fez o flap, eu observei, aí veio aquela... Bom, tem alguma coisa, a Regina isso também... Isso 2 para 3 anos já. 2 para 3 anos. Tudo nessa época da pandemia. Tudo na época da pandemia. Porque eles ficaram mais tempo com ele em casa. Então eles observar mais o comportamento. Observar mais o comportamento. Exato. Ele ficava o tempo todo com a gente. Sim. E aí, bom, começou a abrir, começou na escola e tudo. Vamos botar ele na fono, por causa da fala. A gente trocou ele na fono. E aí, da fono, a fono começou a fazer alguns questionamentos. Principalmente para a Regina, nessa época a Regina levava mais ele na fono. E aí, beleza, eu levei na consulta, foi em maio de 2021, ele foi na primeira consulta. Aí
Aí que eu começar a dar o estalo na minha cabeça. Até aí tudo bem, papel de pai, mãe, tudo. Sim. Mas é que foi a primeira consulta. Apesar de eu não ser da área, eu sou médico. Sim. Eu estudo tudo na época da faculdade, por mais que eu não tenha desenvolvido aquela sabedoria de especialista, mas você tem uma base. Uma noção. Sim, uma noção. Aí eu cheguei no consultório da doutora lá e aí, cara, assim, eu lembro até, ela começou a falar, explicar e tudo, deixei ele à vontade, né? Eles ficam assim, no consultório deles, é mais assim, deixa a criança para ir... Até para ver Pra o ver, comportamento. exatamente. É. Cara, eu fiquei angustiado até eu conseguir conversar com ela sobre o diagnóstico. Doutor, qual é o diagnóstico? Ele tem autismo? Não tem? Tudo. Mas eu tava como pai. Uhum. Né? E isso eu acho que é um erro. Entendeu? Isso é um erro. Como assim um erro? Porque a gente vai em busca de diagnóstico. Né? Como médico. Como médico, eu não posso ir só... Só porque, que assim, naquele momento tu estava sendo pai, tu não estava exato. sendo o médico. Não, não era médico. Aí que eu vi Aham. que eu não estava mais conseguindo ter o discernimento de que, assim, bom, eu sou médico, eu sei que, assim, o autismo, né, ele tem um quebra-cabeça, Sim. que é a complexidade do sinal e sintoma para fechar um diagnóstico. Uhum. Tem aspectos, tem suporte, que quando entra, a gente já sabe. Pode fechar na primeira consulta. porque já... sim. Mas, assim, do leve, o suporte moderado, não. E eu queria que ela me desse um diagnóstico. Uhum. E eles não dão, né? Eles não falam. dão. Diz que demora muito Calma, fechar o exato, diagnóstico. calma, é uma equipe multiprofissional, vai, tudo. Aí, ela viu que eu tava insistindo, Uhum. né? Falei, tá, doutor, mas você acha que ele tem? Eu ia tentando, de certa Sim, forma, de sim. forma delicada, tentar tirar essa informação dela, até que ela foi taxativa comigo. Ela falou assim, pai, olha só, toda hora a gente conversando sobre com um colega. Tu é meu colega, sou médico, somos colegas. Chegou ela falou assim, pai, você tá querendo um diagnóstico? Então vamos lá, ela botou uma folha aqui na mesa, falou assim, isso aqui é a classificação do autismo nova, mais recente que tem. O seu filho não fala, não, então ele é moderado. Assim, na lata. Na lata. Aí eu, bom, tomei um susto, eu falei assim, tá, então ele é autista? Assim, se você tá vindo conversar comigo, querendo um diagnóstico, eu não tenho como te dar um diagnóstico agora, eu preciso entender se é um atraso, se é um TDL, que é o transtorno de déficit de linguagem, se é o autismo mesmo. Só que você está me pedindo uma informação que, se eu vou levar ao pé da letra, eu já classifico ele como moderado só por ele não estar falando. Entendi. Isso ela falou para mim. Eu falei, não, então calma. Então, Aí eu- calma, caiu, sabe, Calma, caiu daí aquela ficha a ali. ficha. Não, podia ser também esse atraso da fala, Podia né? ser o TDL, Sim. podia ser. Uhum. Né? Mas eu Porque fui... ele estava tanto na ânsia Tanto emotivo. de ter um diagnóstico Exatamente. que ele deu uma forçada. É. Então Que ele... isso eu acho Sim. que é um erro. Uhum. Né? Eu sou médico, algo assim, a minha especialidade é ortopedista. Ortopedista é o seguinte, veio, torceu, quebrou, não quebrou, rompeu o ligamento, não rompeu, fez lesão muscular, não fez, beleza, tá, o diagnóstico é esse. Não tem um diagnóstico fechado, mas tem uma suposição, Sim. faz um exame. É bem ortopedia direto. É direto. É, direto. O neuro não é. Entendeu? E aí eu percebi que eu tava muito emotivo, muito João Guilherme. Beleza, saí dali, eu conversei com a Regina, expliquei para ela. As consultas são sempre às terças. A Regina tá no hospital. E aí eu sempre, às vezes, tentava ligar para ela na hora, botava vídeo e tal. E aí eu falei, Regina, olha só, esquece o diagnóstico. Não, o autismo não é um caso tipo que a gente vai ter que decidir se é conservador ou cirúrgico. É clínico o tratamento. Uhum. E a gente não vai medicar ele agora. O médico podia chegar para ele e falar assim, Maurício, eu vou entrar com a medicação. Eu não ia dar medicação para ele. Uhum. Entendeu? E aí, de certa forma, eu como médico já tenho esse entendimento. Não é, tipo assim, tem pacientes que precisam tomar medicação. Eu não ia passar essa medicação para ele. Porque, assim, o desenvolvimento dele estava começando a aflorar. E aí, vamos fazer. E, na verdade, amigo, ele também estava começando a demonstrar, estava bem no início. Ele estava saindo do clausuramento exatamente. e entrando pro mundo. É. Entendeu? Então, as coisas iam começar a aparecer. E aí, a gente botou fono, TO, e aí, depois de outro tempo, a gente entrou com a psicoterapia nele, que ele faz, hoje faz tudo. E aí, a gente começou, ele faz o Rodrigo Brito, que é assim, a equipe dela, da Ana, assim, muito sensacional, que é na isso? Bodytech, é um trabalho de desenvolvimento psicomotor. E aí a gente fez na verdade, ele não fez uma ecoterapia, né? Ele fez o treinamento a cavalo. Porque a ecoterapia, ela tem um estímulo. Ali era a criança que queria andar a cavalo, né? Uhum. E aí faz ali as aulas e vai aprendendo a equitação.
Né? Eu não botei na ecoterapia. No início ele ficou apaixonado, né? E até com a velhinha. A velhinha, é. Tão bonitinhos. É. Sábado. A gente acordava cedo e e aquela levava roupinha lá que da ele lagoa. botava. Isso era uma prova de que a gente faz tudo pelos filhos. Porque ela a vivenciou gente... isso. olha, Era sábado, 11h30 da manhã. Não, quando ela me 11 convidou, horas da falou assim, manhã. amiga, leva a sua filha pra É. ir fazer... Andar a cavalo lá no Jockey, né? Lá no Jockey. Jockey. Aí eu falei, amiga, quanto que é a aula? Sábado de manhã. Eu falei, 11 da Todo manhã. sábado. Não, e no verão, a gente foi no No verão. Porque aí a gente queria ir pra praia, não podia ir pra Não praia. podia fazer nada. E aí a gente não podia almoçar também, porque tinha que ficar lá na função deles. Ou Exato. então ia pra lá, já almoçava por lá, quando voltava, já o tempo já nublou, Aham. acabou amiga, a praia. muita função pra mim. Então, a Muita, gente ficou um tempo, né? muita. Não, e eu que saía sexta, chegava de ressaca no sábado. Não. Falei, pelo que sofrimento é esse? Não, era assim. E assim, eu fazia o cara por ele, entendeu? Pra mim, eu não queria fazer. Eu até tentei a lá gente ver se a faz. gente... Mas eu não ia fazer. É, tentou fazer uma aula alguma e coisa, mas eu tal. não ia fazer. Era tudo por ele, né? E aí, mas assim, de tudo isso, eu comecei a ver que eu não era mais o Maurício antes de 2018. Eu sempre fui muito ogro, sempre fui muito explosivo, sempre fui muito emoção nenhuma. Tanto que pra me ver chorar, tem gente que nunca me viu chorar. E aí, quando o João Guilherme, até uma vez eu postei no Instagram, quando o João Guilherme nasceu, parece que foi uma coisa assim, instantânea. Nasceu o pai. Exato. Nasceu o Né? pai. Mas aí, até de certa forma eu nem sabia que tinha nascido o pai ainda. O pai, ele nasceu, que assim, as pessoas já, assim, a gente gosta muito de futebol, né? Aí fala assim, pô, quem é teu ídolo? Zico, Pelé, Garrincha, Messi, Cristiano Ronaldo. E eu sempre joguei bola, e sempre falava, eu falando, hoje, meu ídolo é uma pessoa completamente diferente, que eu falo assim, as pessoas falam, mas por que isso? Né? Quem é teu ídolo? É o Marcos Mion. Uhum. Né? E assim, a pessoa fala assim, cara, mas assim, apresentador de televisão. É porque, Não. na verdade, ele startou uma coisa em mim que assim, foi surreal. Que eu tava em casa, no meu quarto. Eu gosto de ficar muito no meu quarto, sozinho ali. Muito estresse ali, parece que é meu ponto... De equilíbrio ali. ali. Que às vezes eu apago a luz, a Regina tá no quarto, eu tô assim, a luz apagada, sozinho. Parece que eu tô meditando. Uhum. E aí foi um programa que ele fez na Ana Maria Braga. Cara, esse programa que ele fez foi punk. Não tinha uma pessoa que não chorava. Né? Ele falando muito do filho dele, inclusive a lei, né? Uma das leis é do Sim, filho dele. tem com o o nome nome dele. o Aham. nome do filho É. dele. É. E aí, cara, quando me vi, eu tava totalmente emotivo ali naquele momento, vendo aquilo ali. E aí eu pensei assim, cara, vamos lá. Marcos Mion, um cara super bem sucedido financeiramente, um cara publicamente conhecido, o cara tem tudo na vida. O cara tem 3 filhos, 4 filhos, eu acho Ele que são tava 3 filhos. expondo... Ele altamente, ele não precisa daquilo ali, entende? Ele tem um programa gigante, entendeu? E aí, de certa forma, ele defendendo aquilo ali dele, porque que eu não estou fazendo isso, que eu sou da área da saúde. E aí, aquilo ali virou a chave pra mim. Eu falei, cara, não tem como. Eu sou um cara que eu não sou de mídia, eu posto bastante, mas não sou um cara que preciso de like, eu ganho dinheiro de outra forma, sou médico, atuo até hoje, né? Trabalhava muito mais, quando o João Guilherme nasceu, de certa forma, eu comecei a cortar a medicina da minha vida, entre aspas, tipo assim, desacelerar total, para ficar com ele, tirar plantão tudo. e tudo mais. E aí, eu virei essa chave, aí eu fiz o primeiro post, né? Eu peguei essa fase. Eu fiz o primeiro, aí beleza. Porque, na verdade, também, quando eu te conheci, a gente chegou a comentar numa das nossas viagens, que fomos Sim. a Portugal, e ele levou o filho dele. Aham. E a gente chegou e comentou, porque quando ele se emocionava, ele fazia Fazia assim. o flap. Aí eu comentei, eu falei, isso é um grau bem leve do autismo, que é bem típico de crianças com autismo. De pessoas, De né? pessoas, com autismo. Aí você nunca falava, nunca afirmava que ele tinha. Eu acho, eu até uma dúvida assim que a gente tem, né? Tá aqui também pra gente perguntar. Mas você acabou falando quando foi a virada da chave, né? Foi depois desse programa. Mas nós, como amigos, a gente também te via não expondo isso. Porque assim, Não somos querendo amigos, falar do assunto, somos Você amigos pro Sim. lado pro Ruim e pro bom. ruim ou pro Mas você bom, sabe, né? Juliana, E a olha só. gente nunca entrou nesse assunto também para conversar mais,
A gente já E a fez gente várias comentava viagens. entre quatro paredes, falando, ó, não vamos comentar, porque ele não Porque- quer comentar Mas sobre você o sabe que vocês estão assunto. colocando uma coisa... Você nunca nos deu É. abertura Sim, para conversarmos sobre isso. mas você sabe que isso que vocês colocaram, assim, muitas pessoas já colocaram. E nada foi de propósito. Simplesmente eu não falava porque eu não falava. Não tem um porquê. A gente nunca escondeu. Sim. Nem eu, nem a Regina. Tanto que eu fiquei Não super é, não feliz é. a primeira vez que você É. postou. É, A primeira vez que você postou no Instagram, eu printei e Aham. coloquei até no... Falei, caraca, olha que legal, o Maurício É. agora tá falando. na verdade, a gente nunca escondeu. É. Na minha família, todo mundo sabia que tinha Uhum. alguma coisa diferente, tudo. O João, assim, ele já teve algumas dificuldades no desenvolvimento. Ele passou já por 3 cirurgias, coisas pequenas, né? Coisas Sim. de criança, né? Que, de certa forma, já mexeu bastante com o nosso emocional e tudo. Mas, de certa forma, assim, eu nunca fui... Eu não tô falando porque eu tô escondendo. Não tô falando porque eu não tô falando. Entendeu? Então, eu falo, mas tem o porquê. Eu falei, não sei, se tem o porquê, eu não sei te explicar. De repente você não queria Entendeu? comentar. Não se e- sentia assim, confortável ainda de falar. E aí, quando eu virei essa chave, eu fiz o primeiro post, fiz o segundo, que É. na verdade, assim, uma coisa que, assim, como eu tô começando a falar muito do autismo, isso é até legal para as pessoas entenderem o seguinte. Eu não crio conteúdo. Eu não sou especialista. O que eu Você pego, tá assim, falando como pai, como você não tá pai, falando como médico. exatamente. O que eu faço é o seguinte, eu sigo hoje muita gente, muita instituição que fale bem do autismo. E aí, vamos lá, tem uma pessoa, por exemplo, um instituto como assim, deficiência, que o pessoal hoje está junto com... Eu estou junto com eles, na verdade. Eles fazem um post baseado. Eu pego esse post, eu analiso, vejo o que está sendo falado ali, da onde que vem essa literatura. É confiável? Eu reposto no meu. Ah, legal. Uhum. Entende? Então, mas de tanto você ficar repostando, você acaba que aprende. Uhum. Sim. Entendeu? E até porque tu tá estudando Lendo também mais, sobre o né, assunto. sobre o assunto. Hoje eu leio lendo. mais de autismo do que de ortopedia. Sim. Entendi. Entendeu? A ortopedia já tá dentro da cabeça. Não, é que eu falo que essa virada de chave do pai ou da mãe pra Ah. aceitar que teu filho tenha alguma outra coisa é maravilhoso, porque é muito mais Sim. fácil você lidar com teu filho e poder ajudar ele. né? Claro, É, claro. Se eu não... porque- Assim, eu falei isso foi recentemente com um médico amigo meu. Eu falei assim, cara, se eu não ajudar meu filho, não vai ser vocês que vão exatamente quem vai. ajudar. É. Entendeu? Porque, na verdade, tudo que a gente faz hoje, do espectro, tudo... É pra ele É melhorar. para ele melhorar. Fono, TO, tudo isso. Só que, analisa comigo. O João Guilherme faz fono uma vez por semana durante 1 hora, 60 minutos. Eu posso estar errando no cálculo, que eu já fiz uma vez e eu esqueci. Um mês, eu acho que tem 15 mil e alguma coisa minutos, uma coisa dessa. Se você calcular 60, dá Quantos minutos? 240 minutos num mês, ele tem 15 mil. E quem é que cuida dos outros minutos? Entendeu? Ele faz TO uma vez. Então, a responsabilidade são dos pais, não é da terapia. A gente tende a empurrar a responsabilidade para os outros. A responsabilidade é nossa, não são dos outros. Você entendeu? E do João Guilherme não vai ser diferente. A responsabilidade do João é 100% minha e 100% da mãe. E algumas pessoas, não, é meia-meia. Não, não é meia-meia, não. Porque se eu programei de hoje eu buscar no colégio e não for buscar, a Regina é responsável porque o filho dela não foi... Tá bem, a culpa é minha de não ter buscado. Mas ela é mãe. Também. Ela não pode deixar o filho dela Sim, desamparado. sim, cada um tem Então seu é 100%. 100%. É. Exatamente. E, Maurício, quais foram as pessoas, né, ou a tua principal fonte de apoio, tu e a Regina, quando vocês começaram quando teve, na verdade, o diagnóstico fechado dele? Quem foram essas A pessoas? Família. Na verdade, eu falo que, assim, a família é a base de tudo, né? E do meu filho não foi diferente. Meus pais, meus irmãos, meus cunhados, meus amigos, né? Porque eu tenho, assim... É engraçado porque, assim, eu tenho os amigos que são da minha família. Todo mundo aqui sabe que... É o 400, né, que é da Que, família. assim, é praticamente... Assim, não são meus amigos, são minha família. Tem gente que entra na minha casa sem nem me ligar. Olha, você tá onde? Eu tô trabalhando, cara, tô aqui na tua casa, aqui no teu quarto, meu irmão, eu vou pegar uma bermuda. Só que, meu irmão, como assim, cara? Você tá na minha casa. Esse aí era meu marido solteiro. Então, assim, tem os amigos, então, assim, essa base, porque, de certa forma, quando eu comecei a falar muito sobre isso, a gente não sabe como vai ser a reação das pessoas. Aí não teve um... Que não te abraçasse. Que me abraçasse. Ah, com certeza. Cara, muito maneiro, tu precisa falar isso, você precisa... Eu E fiquei emocionada quando eu falei, eu fiquei bem feliz. E hoje, né, de certa forma, tô sendo convidado para falar
aqui e outros lugares, não é porque eu sou médico. É porque você é o pai, né? E isso me deixa triste, de certa forma. Por quê? Porque se vocês botarem na literatura, o percentual de abandono pai para filho é gigante. A gente até estava comentando nos bastidores, né? Que quem geralmente levanta essa bandeira sempre é a mãe. E você, do nosso círculo de relacionamento, ou de quem, né? A gente não vê um pai levantar essa bandeira. Geralmente é a mãe, né? Não que a esposa dele não... Não, a gente não tá falando que a Regina... Porque ela falar é muito comum. É comum, exatamente. Ela tá falando, é mais uma. Um pai levantar a bandeira falando do filho é mais difícil. Exatamente. Hoje a gente tava conversando e falei assim, cara, quantos pais tem falando? Ninguém. A proporção do paciente que não é PCD, não é autismo. O autismo ele engloba no PCD, por isso que eu falo PCD como geral. O pai que não é, já tem um abandono grande. Quando o pai recebe aquela informação de que o filho é portador de alguma necessidade especial, alguma deficiência, o pai corre. Isso me incomoda. Porque a criança não pediu para nascer. Você entende? A criança, hora nenhuma, ela pediu para nascer. Você quis ser pai, ou por acaso você foi pai, então você assuma a sua responsabilidade. Porque eu, como médico, falo que tem milhões de técnicas contraceptivas que você não precisa. Tanto a mulher quanto o homem. Então hoje você pode chegar para mim e falar assim, Maurício, transei com uma menina, a menina engravidou. A culpa é tua, pô. Não quer engravidar, faz vasectomia. Isso aí. Usa a camisinha. Então a criança não pediu para nascer. Aí tá bom, ela nasceu, beleza, joga fora? Não, Não pode ser assim. Não é um brinquedo, né? Não é um brinquedo. Que tá quebrado e a gente joga fora. Exato. Então, hoje a gente vê muito isso. Né? Na verdade, já acontece o abandono do pai já na própria separação, às vezes, exato. né? Muitas Imagina vezes. quando Ele ele recebe essa informação. O teu filho tem transtorno espectro do autismo. Ou então qualquer outra deficiência, né? Já acontece, já é um pouco natural, mas é difícil também a gente, voltando, né? A gente vê um pai que fale assim, não, realmente meu filho tem. E o que eu puder fazer para melhorar a vida dele, ou para ajudar a vida dele, ou também para impactar as pessoas que vão conviver com ele. Exato. Porque você tem, é papel de pai e de mãe também, a Regina faz muito bem. Sim, claro. Preparar o João Guilherme para a selva, para o mundo, né? Isso então, aí. a gente quer escutar isso. Porque assim, o autismo, isso e aquilo, mas você como pai, o que você está fazendo? Vocês fizeram terapia ou vocês fazem terapia para lidar com isso? Sim. As pessoas que estão à tua volta, como que elas lidam com isso? Eu acho que é a pergunta de várias pessoas no nosso Instagram aqui, né? Tá bombando de perguntas. E essa é uma delas, né? Vocês fizeram terapia? Ou vocês... Como que acontece? A questão da terapia, na verdade, é o seguinte. Isso depende muito da pessoa, dos pais, da característica dos pais. Eu não, hora nenhuma, nem precisar, nem a Regina. Né? Porque, que eu te falei, a gente, hora nenhuma, ficou em luto. Existe o luto inicial da informação. A gente, hora nenhuma, a gente teve esse luto inicial. Vocês aceitaram a notícia e vambora, vamos fazer. Até porque, assim, eu falar é muito fácil. Quem conhece o João Guilherme sabe que é a criança mais cativante que tem no mundo. Então, quem olha o João Guilherme, filho, não tem como. Ele mesmo vem e te abraça. Ele mesmo te beija. Ele é muito carinhoso. Muito demais. Muito. Então, assim, de certa forma, assim, eu falar do João Guilherme é muito fácil. Né? Essa é a verdade. Porque, assim, meu filho, assim, ele tem as crises dele diária, mas, assim, é apaixonante, moleque. Ele, não é porque é meu filho, mas ele é apaixonante. Não, eu posso falar. Então, eu, assim, eu não precisei. Aqueles olhinhos verdes. Então, mas, assim, isso é um suporte que os pais precisam ter. Tá? Porque a mãe ou o pai que recebe a informação e entra em luto é muito complicado. Porque a criança já vai para uma fase de adaptação. Olha ele aí, ó. O molecão. Ele é muito lindo. Olha o olhão verde lá, ó. Muito bom, cara. Então, de certa forma, assim... Se emocionou. Esse moleque é foda. É muito bom. Vamos lá.
Mas, então, assim, esse suporte, ele é fundamental, Uhum. tá? Você tinha me falado uma coisa, que você falou aqui agora, falou da questão da separação. A questão da separação para a criança é igual da mãe e do pai em luto, tá? É uma nova adaptação para a criança. A criança já está se adaptando no mundo que ela ainda não tem total apoio. Uhum. E a separação, a mãe em luto, É. é muito complicado, porque a mãe em luto, ela só chora. E a o tempo criança todo. vê aquilo E a criança tudo, né? percebe aquilo. É. E a separação também, porque a criança vai em uma nova adaptação. É. Uhum. Então, olha a cabeça de uma criança que é Ah. atípica, que já tem de determinado Ah. suporte, dependendo da criança, que ela está sendo jogada na selva com uma desvantagem. Uhum. Que não tem um Desvantagem pai, a entre mãe aspas, ali. claro, Sim, né? sim. Tipo assim, tem algum suporte, porque assim, por mais que tenha suportes, né, diferente, leve, ela tem algum nível ali de comprometimento. Uhum. A gente fala que 70%, 80% das crianças autistas têm alguma comorbidade. Seja o TDAH, seja a seletividade alimentar, seja o sono, seja o transtorno explosivo, seja o transtorno desafiador, que são transtornos que, de certa Mais forma... gravosos, assim. que assim, Agressivos. agressivos, a criança involuntariamente tem algumas atitudes que te desafiam o tempo todo. Uhum. Você fala não, ela vai e faz. Entendeu? Tem algumas coisas assim que é complicado, entendeu? Então, esse suporte, eu falo assim, na verdade, a terapia ela é multiprofissional, tanto para a família quanto para a criança. Uhum. Então, o suporte psicológico ele é fundamental. E, na verdade, assim, a psicologia ela é muito boa. Essa é a verdade, para qualquer pessoa. Para qualquer coisa. Seja o que eu tô falando de atípico... Vocês só não fizeram porque você não achou necessário, porque vocês Porque eu tava aceitaram de de boa. boa a notícia que, de do boa, de autismo. boa, Ah. de boa, entendeu? E qual foi qual foi a principal lição que você tira disso para falar para outros pais também, né? Aproveitar o momento, né? Para falar para outros pais, porque geralmente a gente vê a mãe levantando a bandeira, mas o pai, né? Então, assim, eu acho que a tua história, como você lida com isso, as tuas experiências, elas vão mudar a vida de muitas pessoas e muitos pais que sabem que o filho já tem o diagnóstico, mas não consegue virar a chave. Então, queria Na que verdade, tu... eu vou dar uma informação que vai servir para sua resposta. Na verdade, esses pais ainda não descobriram o amor, o potencial amoroso que o filho dele pode dar para ele. A hora que ele descobrir, ele vai se arrepender amargamente do que, teoricamente, ele está fazendo. Estou falando dos pais que abandonam as crianças. Uhum. Porque, assim, eu vejo o pai que tem esse feeling com o filho, não tem amor maior. Eles são muito verdadeiros. O autista, ele é muito verdadeiro. Então, eu vou até citar uma história, que até o Mion contou, que uma vez ele foi brigar, eu acho, com o filho dele alguma coisa, foi falar não, alguma coisa, uma história dessa pro filho dele, e o filho dele perguntou se o pai dele não amava mais ele. Não, pai, você não me ama mais? Isso tá no Instagram dele, você vai ver. Uhum. E aí ele se viu numa sinuca e falou assim, não, mas não é assim. Então, é um amor tão verdadeiro, Grande. tão intenso, Uhum. que esse pai, na verdade, ele ainda não viu isso. Não descobriu. A hora que ele descobrir, ele vai agarrar com dentes e unhas É. o amor dessa criança. Às entendeu? vezes é até um certo bloqueio. Você já sofreu algum preconceito, Maurício, de ter um filho assim? Já escutou Não. alguma coisa na escola, Não. algum outro lugar? Não. E como é que tá Nem sendo eu a acho. adaptação na escola? É. Porque uma das mudanças, né, na educação que tem previsto na legislação, inclusive, é um professor auxiliar, o acompanhamento, É a né? mediação. pronto. Isso. Como que tá sendo isso na A escola escola da dele Bre- ou é. nas escolas em geral, né? Assim, eu vou falar como pai e vou também ver o outro lado, tá? Que, de certa forma, as coisas, né? Não é moda. Essa palavra a gente não usa. Porque, na verdade, a gente fala assim, virou moda. Assim, não é. A gente mudou a questão de técnicas, informações e conceitos de classificação que fizeram com que tivemos mais diagnóstico. Mas isso foi muito rápido. Entendeu? Então, assim, eu exijo que se meu filho teve a indicação de mediação, ele faz a mediação. Que a escola dê 100%, porque você, juridicamente, você não pode cobrar 2 educações para uma criança na mesma instituição. Entendi.
Mas até a escola ainda não teve tempo de se adaptar a isso. O problema não é É meu. uma coisa nova Eu também, entendo. né? Mas você imagina se... Assim, hoje, a cada 34 crianças, uma é autista. Então, eu vinha falando muito isso, me assustava Sim. a quantidade de pessoas, até porque a escola que a nossa filha, Belinha, estuda na Aham. mesma escola que a Brenda, tem crianças com autismo e a tal da interação, que eles falam que tem que misturar todo mundo Isso, por igual. isso. Inclusive, tem crianças com síndrome de Down também lá, Uhum. misturadas. Só que eu acho que as escolas ainda não estão preparadas ainda, porque é muito grande, Então, tá crescendo muito a cada ano. ano que vem é o último ano do João na escola que ele faz. Aí eu tive até uma conversa na escola, que assim, porque a ideia é a seguinte, pô, Maurício, você tem uma saúde financeira, por que você não paga? Eu não Eles posso, querem que você pague uma professora à eu parte eu não para posso estar do lado do pagar- teu filho? eu não posso pagar que eu tô sendo conivente com você, entendeu? Não é porque, assim, eu não pedi. Assim, uma hipocrisia se eu chegar e falar assim, eu queria que meu filho fosse autista. Ninguém pede isso, ninguém pede o filho ter Não, CPCD, ninguém cara. quer, Ninguém exatamente. quer. O nosso sonho é que eu quero ter uma filha que ela vai ser a Barbie, eu quero ter um filho que vai ser jogador de É, que vai ser um futebol, jogador, vai ser o Rambo, que ele vai ser, sei lá, Aham. o Arnold, alguma coisa desse tipo. Sim. Entendeu? Então, de certa forma, se eu tenho hoje uma causa que eu falo muito mais do que a própria minha profissão, e eu chego na escola, a pessoa fala assim pra mim, não, você vai ter um desconto. Eu não quero descontinho. Eu quero... Eu quero 100%. Normal, minha criança é exatamente. normal, Entende? exatamente. Mas eu entendo o lado da escola. Mas se você me falar isso daqui a 2 Mas, anos, um ano... a gente até entende, só que por isso que existe agora uma Exato. legislação para regulamentar isso. Exato. Então, assim, e é papel tanto do Estado quanto principalmente das escolas particulares que tenham e seja oportunizado para as crianças, né? Porque, assim, eles já têm uma carga difícil de adaptação. E se o profissional não está preparado, como a gente estava conversando Sim. antes, hoje os profissionais eles estão mais preparados. E se essa escola não está preparada, na verdade, essa escola já está atrasada. Sim. Porque hoje em dia, Sim. a gente as informações estão muito mais perto, né? A gente tem muito mais informação, as informações são mais rápidas Sim. também. Então, assim, já deu tempo da escola se Sim, manifestar. sim, sim. Assim como os planos de saúde, que é uma outra briga judicial que a gente está enfrentando. Onde os planos de saúde, eles não querem cobrir todas as terapias que uma criança com espectro, ela precisa. Dependendo do grau, que a gente chama, claro. né? De grau, o grau leve, o grau moderado, o grau avançado e tudo mais. Os planos de saúde, eles têm que cobrir a terapia, sim. Sim. E alguns planos de saúde falam, não, isso aqui eu não vou cobrir, isso aqui eu vou cobrir. Aí a gente tem que acionar o judiciário para fazer valer uma legislação que já está vigente. Você né? sabe, foi uma coisa que você que é do direito, que aconteceu agora recentemente com um amigaço meu. Que o filho dele também tem. Me lembra disso aqui, mas deixa eu falar um negócio. O negócio de grau, né? A gente hoje tenta não falar de grau. Porque vou indagar uma coisa para vocês vão falar qual é o pensamento. Se eu chegar para vocês e falar assim, o João Guilherme tem o grau leve. O que passa na cabeça de vocês? Vai passar que Até porque eu conheço ele. Então, ele realmente... A única coisa algo que eu não vejo no precisa teu se filho- preocupar, né? É leve, tá tudo leve. certo. E se eu falo que né? ele tem um grau grave? A gente já fica, tem que fazer alguma coisa, temos Entendeu? que, entendeu? E- Ter uma intervenção. Exato. É. Aí, qual o pensamento? Não De certa- comentado. Eu não grau. falo de grau, eu falo de suporte. O João Guilherme é suporte leve para moderado. Beleza. Então, olha só, ele tem crise. Ele tem crise. Então, e quando ele tem a crise, o que eu faço? Só Porque ela é leve, eu daí não faço nada, faz nada, deixo não ele, trata. é leve, então não vai fazer nenhuma terapia. Uhum. Ou então você pega um paciente que é suporte grave. É suporte grave, não presta para nada? É. Entendeu? Então, a Uhum. gente tem que ir em cima de tudo de bom, não sei se é de bom, de melhor, ou é tipo assim, o que esse paciente que tem um suporte elevado, ele pode absorver mais, de que possa melhorar a cognição, Pra a melhora parte dele. sensorial Pra dele. melhora dele. Então, por isso que hoje, de certa forma, um vai falar grau, eu falo, é suporte. É grau? Não, é Porque suporte. a gente fala... Não é que seja errado que falar sim. grau, não. Mas eu Maurício, de estar lendo tudo, eu tento botar na cabeça das Suporte que a pessoas criança precisa. que não é grau, é suporte. Uhum. Entende? Na verdade, não foi eu que criei isso. Eu já vi, realmente, Sim. foi embasado em uma pessoa que viu que realmente isso faz completamente sentido. Uhum. Entendeu? Dessa questão de suporte. Uhum. Então, a gente, nas nomenclaturas, que a gente...
até a gente conversando, falou assim, mas assim, você está estudando, a gente, quando fala alguma coisa, a gente não está sendo grosseiro. Não, mas eu entendo que ninguém está sendo grosseiro. Até porque a gente nem conhece muito as exato, palavras exato. exatas do Mas a do gente meio. tem, mas a gente, de certa Palavras forma, mais técnicas. É igual no direito falar de menor. Não tem o de menor, né? Existe, tem menor de o idade. menor de idade, o maior de idade. Ele é de menor, né? Então, assim, essa nomenclatura é errada, né? A gente tenta, de certa forma, tentar mudar um pouco o estigma das palavras, porque realmente, às vezes, tem uma balança negativa para o lado de você tentar categorizar o paciente, entendeu? A criança ali, entendeu? A gente fala muito da inclusão. Você acha que a inclusão da sociedade atual está realmente preparada ou não? Não, muito longe. Tá longe ainda, muito longe. Né? Porque, na verdade, a gente está aqui falando do autismo. Quando a gente fala de inclusão, não é o autismo. É muita acessibilidade, é tudo. É tudo. Entendeu? Desde cadeirante, que eu acho péssimo aqui. Isso é inclusão. O cadeirante, para andar na rua... Primeiro que ele não consegue andar na rua. Sozinho ele não consegue. Na calçada ou no meio da rua, ele não consegue. Ele não tem a acessibilidade para ir e vir, que é o nosso direito fundamental. Exato. O cadeirante não consegue. Né? Exato. Hoje eu fui indagado em relação a isso, quando eu estava conversando, e a pessoa me falou, pô, mano, engraçado, porque assim, você está falando, não aqui, né? Foi, sim, sim. Mas assim, não tenho nada de Libras. Eu era professora de Libras a minha. Aí eu falei assim, que bom. Na próxima você vai estar aqui. Isso foi lá no negócio. E aí o pessoal chamou, na próxima você vai estar aqui. E realmente é uma verdade. Entendeu? Eles estavam no palco e falou assim, e se o palestrante fosse um cadeirante? Ele não estaria em cima com você. Eu falei, é uma verdade. A gente fala tanto de inclusão, eu estou falando muito do autismo. Mas a inclusão não é o autismo, a inclusão... São todas as deficiências, são todos, né? Entendeu? Então, a gente tem que tomar também cuidado, porque, assim, a gente acaba... Assim, o Maurício está defendendo o autismo por causa do meu filho. Entendeu? E por causa dessa causa que eu abracei. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de inclusão... Engloba tudo. Engloba tudo. Entende? Esse é o... E como você visualiza o futuro, tanto para você quanto para o seu filho? O futuro do João Guilherme é obscuro quanto o da Brenda, da Belinha e da Valentina. Você sabe como vai ser o futuro da filha de vocês? Eu também não sei como é que vai ser o do João. Entende? Então, eu não tento prever o futuro. Sim. A gente tenta dar o melhor para ele que seja o melhor no futuro. Só que a gente não vai saber como é que vai ser o futuro de ninguém. Eu não sei eu não sei se tu tá vivo amanhã. Não, entende? Óbvio. Você entendeu? Mas eu entendi a sua posição. Tipo assim, porque você pensa que ele pode ser qualquer coisa. Fazer qualquer profissão, qualquer coisa. O que ele quiser. O João Guilherme vai ser o que ele quiser. Ele vai ser o que ele quiser. E ele vai ser preparado pro melhor, pro mundo. Pra ele quem quiser. É o que a gente falou, entendeu? né? E assim, uma criança autista, né? Ela tem algumas sensibilidades e outras habilidades para algumas áreas ou algumas coisas. Vocês estão já pensando no futuro trabalhando e desenvolvendo mais as habilidades do João para um futuro? Na verdade, a gente começou a ver algumas habilidades agora. Né? Na verdade, de certa forma, assim, o João... Se ele gosta mais de esporte, ou se ele gosta mais de cantar, ou se se ele intelectual. Não, amigo. Porque Maurício é bom de bola. Não vai ser o jogador. Não, amigo jogador. Eu acredito que ele não vai ser jogador. Mas, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa montar o quebra-cabeça como ele monta. Até apostei. Ele monta o quebra-cabeça muito rápido. Ele tem um apoio inicial ali, depois ele pega... E é característico do autismo, algumas, dependendo do suporte que ele tenha, ele ter essas habilidades muito mais afloradas do que outras crianças? Porque geralmente a gente vê assim, é um gênio, o autista ele tem um grau de genialidade, ele é muito mais hábil ou inteligente para alguma coisa. Ele tem essas capacidades assim, cognitivas mais afloradas. Ele tem, o autismo tem alguns espectros, né? Alguns subtipos que dividem o Asperger, né? De ser super inteligente. Né? São crianças, eu não gosto de falar superdotado, né? Mas assim... Que aflora uma qualidade de aprendizado muito rápido. Por exemplo, tem crianças que são autistas com 2 anos, conta até 100. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
sem nunca ter nem entrado numa escola. Sim. Como é que essa criança sabe disso? Entendeu? Como é que essa criança consegue desenvolver isso? Tem eu não sei tecnicamente como é que isso funciona, mas, de certa forma, assim, o Asper tem outras características que o cérebro dessa criança... Trabalha de forma diferente. É completamente diferente do nosso. A Entendeu? gente estava até comentando aqui, porque muitas pessoas falam, já saiu uma matéria enorme na mídia de que o Messi é autista. E eu sempre falei isso, acho que de tanto que eu escutei e falava, mas hoje o Maurício falou e me mostrou que isso é fake news. De certa forma, assim, porque a gente conversou aqui. A gente só vai ter certeza quando ele chegar na mídia e falar, eu sou ou não sou. Mas de tudo, isso foi o que eu mais pesquisei. Porque isso hoje é o que todo mundo pergunta. Aí o Messi? Eu falo assim, não, eu li muito. Eu quero que alguém me prove que ele é. Não tem nenhuma... Só ele mesmo. Só ele mesmo. Se ele falar, eu sou... Aí você vai acreditar. Messi, assim, inclusive, você é convidado para vir aqui, elas falam tudo. E convidado a jogar a bola comigo. Mas isso na verdade foi criado, o que aconteceu? Na verdade, lançaram um fake news, dizendo que ele tinha um espectro, de forma a ter uma personalidade, entendeu? E isso aflorar... Para a mídia aflorar o assunto. E aí chegou, mas isso tem muito tempo, né? E isso, de certa forma, assim, por que foi? Por que não foi o Neymar? Por que não foi o Cristiano Ronaldo? O Messi me pareceu, eu não conheço o Messi, entendeu? Eu tô falando do que eu vejo na televisão. Ele é muito introvertido. Então, você vê que de certa forma, é muito mais fácil eu pegar uma pessoa introvertida que tem alguma característica diferente e falar que ele é autista, que eu pegar o Cristiano Ronaldo... Que tá todo... O Neymar, que é todo... O Messi é bem reservado, Exato. quase não publica nada da vida particular dele. Eu acho muito pouco provável que algum dia eu vá escutar que o Messi vai dar uma entrevista sobre isso. Eu acredito que ele nunca vai falar sobre isso, entendeu? Que, de certa forma, pra gente também não faz diferença nenhuma. Entendeu? Sim. Eu saber se ele é autista não importa. Que vai mudar. Eu queria mais que ele abraçasse essa causa e vambora. Ele fizesse várias... Entendeu? Isso pra mim é muito mais importante que, de certa forma, ele falar eu sou ou não sou, pra mim não muda nada. Sim. Entendeu? O que você, como médico, conseguiu utilizar da sua formação no convívio com seu filho? A base. A base que a gente tem. Porque quando a gente está na faculdade, eu entrei na ortopedia, eu não estudei só osso, só ligamento. Entendeu? A gente estuda toda a base. Entendeu? A base. E quando eu tive essa base, de certa forma, eu consigo entender. Porque, assim, na verdade, eu não sou só médico. Então, tem toda aquela questão afetiva do fisioterapeuta, que o fisioterapeuta tem aquele mais o feeling. Paciente, né? O professor de educação física, que tá o tempo todo ali, né? Eu vejo meu paciente uma vez por mês. O fisioterapeuta, o professor de educação física, vê todo dia. Já. Entendeu? E ele acaba tendo aquela questão emocional, aquilo tudo. E isso me fez agregar no João Guilherme, ter uma base científica sólida, junto com a minha profissão afetiva que eu tive. E isso me fez, de certa forma, conseguir, quando ele tem crise, quando ele está querendo um carinho, fazer com que ele tenha uma coisa que é engraçado, que assim, como é que eu descobri todo esse feeling? Até hoje, quando o João Guilherme tem dificuldade para dormir, quem coloca ele para dormir sou eu. E eu arrumei um sistema de dormir que, se eu falar vocês, eu vou falar, não é mentira isso. E a Regina não deixa eu mentir. Conta, eu boto o João Guilherme para dormir dando beijo nele. Você acredita? Eu boto ele deitado de lado, ele, como assim, quando ele tá muito agitado, ele tá morrendo de sono, ele não dorme. Eu pego ele, boto ele de lado, boto minha perna por cima dele, como se fosse de coxinha com ele, e fico beijando a bochecha dele. Ele vai relaxando, até pegar no sono. E ele dorme. E aí eu tiro a cabeça, ele pega a minha mão com a minha cabeça e volta, se ele ainda não pegou 100% no sono, eu continuo beijando. Pra continuar beijando, até ele dormir. Até ele dormir. Isso eu fiz várias vezes, mas muitas, eu faço até hoje. Entendeu? É que ele vem em você também. A gente preparou essa surpresinha aí pra ti. Esse aqui essa foto é muito boa, cara, porque, assim, é engraçado porque eu vou muito na onda dele. Eu vou muito na onda dele. Aquela foto ali foi uma das primeiras vezes que ele me deu um beijo. Aquela foto ali. Não, o João, ele é muito amoroso. Ele é muito amoroso. Ele não sabia beijar, né? Não sabia mandar beijo. Agora ele tá mandando direto. E aí foi uma das primeiras. E essa foto aqui foi uma brincadeira. Eu brinco muito com ele. E aí, de certa forma, ele pegou esse negócio da Fanta. E isso aqui, nem sei o que é isso, tá na minha cabeça. Eu acho que é alguma coisa de cozinha. Deve ser. Ou então aquele negócio de lavar legumes. Aí ele foi, eu peguei o negócio da Fanta e botei na cabeça dele. Aí ele ficou me olhando.
Aí pegou e botou na minha cabeça. Pra ficar igual. Aí eu falei, peraí. Aí eu peguei a foto, botei, fui lá na cozinha, voltei, e começou aí. Ai, que legal. Essa foto foi muito boa. É muito boa essa foto, cara. E Maurício, qual é a maior qualidade do João que você enxerga nele? Carinho. Carinho Carinho. dele é uma coisa sensacional, cara. E o Mas amor absurdo. eu vejo que ele é muito. muito ligado em você. Muito. Muito É. ligado. Uma Muito. conexão assim de filho com pai Eu que já tive problema com isso. Dessa conexão. todo mundo comenta. Até nessa viagem que a gente foi no sim. Portugal, eu até comentava com a Regina. E a Regina falava, cara, ele é muito Maurício. Ele é... Eu sou muito apaixonado por ele. Muito. É uma coisa assim que eu não sei te explicar. Entendeu? Porque assim, mas toda mãe, todo pai é assim, uma coisa. além, uma coisa que, de certa forma, agora eu tô conseguindo trabalhar mais. Olha, ele pipicou tudo. Querido. Você falou que tem um certo... Uma fase, ou não Uhum. sei, que muda um pouquinho o rosto da criança? Eu não senti, não. Não, mas Assim, eu acho tô que é falando dependendo o do... Down tem muito... Você Não, olha na assim, verdade, você não, vê. na Agora o verdade, em autismo, termos de não. suporte, tem alguns suportes que Que os trejeitos muda um faciais, pouco? eles têm umas características É. específicas. Mas não é o caso do João. Não, Não, por isso que eu não. falei que não dá pra reparar. Não, eu nele. acho Ele que tá o sempre que ele com uma quis roupa do falar Flamengo, é... né? é. Só fazendo Por que campanha. será? Será, né? O tempo todo tem uma roupinha do Flamengo lá, ó. É. Acho que o pessoal que tá botando deve ser flamenguista. Não, mas acho que o que ele quis falar são vários níveis, né? Vários Aham. tipos de suporte. É. Vamos aproveitar esse gancho para tu explicar um pouquinho, né, para quem tá assistindo a gente, já que você tá estudando também sobre o Aham. assunto, né? Para deixar mais claro, né? O suporte nível 1 ou Uhum. 2, enfim. Não sei como vocês não chamam, sei se é como leve, o que você que falou, a- moderado, a- avançado. A É. medicina trata, mas para Sim. deixar os nossos telespectadores A gente, também quando- mais sim. Quando a gente fala informados. de suporte, na verdade, a gente fala suporte leve, moderado e grave. Existem várias classificações, Grave. com números e subclassificações tudo, mas também. também. Mas a gente fala assim, é leve, moderado e grave. Uhum. Aonde que vem esse espectro, né? Onde é que vem essas classificações? Quando eu pego o João Guilherme, que é um suporte leve, assim, o João Guilherme ele tem uma vida social normal. Eu consigo pegar meu filho junto com a filha de vocês. Ele deixar no não é quartinho, agressivo, não, e zero fica numa boa, agressivo. Uhum. tá? Ele fica numa boa. E ele é de leve para moderado, puxando mais para moderado, porque teve a questão da fala e tudo. Mas ele é assim, qualquer lugar que eu esteja com ele, eu não tenho problema nenhum. Sim. E vocês vão entender o que eu estou falando de problema. Quando eu pego um paciente que tem um suporte mais elevado, entra a medicação. Até o moderado, às vezes. Tem terapia medicamentosa a ser colocada. Uhum. A gente tem alteração de suporte alimentar, alteração de sono. Envolve toda uma gama de terapias mais agressivas para ele, em termos de... E eu não consigo, de repente, pegar um paciente típico, que é o autismo, aquele que tem tendências de agressivas, E suicidas. misturar com outras crianças. Exato. Que, de certa forma, torna-se até perigoso para os dois. Entende? E isso também tem muito do lado do pai. Porque do pai, que eu digo pai e mãe, né? Dos Uhum. pais. Porque chega um momento... É cansativo. Não é fácil. Não é fácil. Tá? É fácil... É o que eu falei já uma vez. É fácil eu estar falando do João Guilherme. Eu tenho toda a saúde financeira para bancar tudo do meu filho. Entendeu? Aí se torna mais fácil ainda. É, e quem não tem? Aí eu vou e vejo assim, e quem não tem? Eu faço uma consulta com o neuro a hora que eu quiser. Eu tenho a saúde financeira, eu tenho um plano de saúde que me dá essa adequação. E quem não tem plano de saúde nem saúde financeira? Você vai Que conseguir depende do estado, que depende Não, você vai do conseguir uma SUS, né? consulta com um neuropediatra no SUS. Não, esquece. Fono, toda semana? Aonde? Uhum. Aonde? Nutricionista. Nutricionista. E a fono diz que ele uma hora vai estar 100%? Como é que é? Na verdade, assim... Eu já vejo que ele fala bem. Não, agora. agora ele tá... É. Já eu tá falei que ele foi desenvolvendo. meu molequinho No papagaio. aniversário dele, tava esperando. Agora foram meu molequinho papagaio. Na verdade, assim, a fono... Eu falo assim, a fono eu nunca vou querer tirar. A fono é muito boa para tudo. Tem adultos que fazem fono pro linguajar. Uhum. Eu fiz A gente muita fala o fono, trava-língua, sim. jornalista faz Eu muita. fiz muita Muito, fono, exato. Até para tirar as gírias, No meio- saber no falar, meio uma linguagem artístico também. universal. Uhum. Na verdade, assim, eu já conversei com algumas fonos e a sua profissão, ela é que mais tem a procura da Da fono. fono, jornalista. Porque, assim, eu falo muito.
Se deixar falar, eu vou ficar até amanhã falando aqui de vários assuntos. Só que, assim, às vezes eu mesmo me atropelo. Às vezes eu tô falando, eu Você fujo tem que do falar assunto. pausadamente, mas A fono não... ensina isso. E não engolir a letra. Exatamente. Não engolir a letra. O time, o tom, É. isso a fono ensina. Então não é só porque o meu filho precisa. É assim, tem uma busca pela fonoaudiologia muito grande para tudo. A psicologia também. Sim, Entendeu? Porque assim, tem muita gente que é introvertida, assim, marido e mulher, às vezes trocam assuntos, parece os psicólogos, eles falam. Entendeu? Mas tem gente que não é. Entendeu? Assim, todo mundo precisa de um psicólogo. Todo mundo precisa de uma fono. Agora, a TO, assim, que tiver na TO, às vezes até me critica. Todo mundo precisa de TO. Eu acredito, mas assim, vai chegar um momento que o João... O que é TO? A TO é terapia ocupacional, te ensina o manuseio ali das coisas, entendeu? Faz tudo que de certa forma, é o teu dia a dia, o cotidiano. É o que ele uma faz lá na terapia. academia. Não, na academia ele faz o desenvolvimento. Psicomotricidade, né? Psicomotricidade. Isso eu achei bem legal O também. TO é tipo assim, por exemplo, ele te ensina as tuas dificuldades diárias. Entendeu? O João Guilherme tem uma dificuldade. Tipo, se alimentar, escovar um tudo, dente, de blocos, de tudo. montagem, de cores, entendeu? Essa é tudo uma terapia. A terapia ocupacional é muito mais, eu tô falando de coisas mais vagas, assim, muito superficial. Sim. O Brívio é um trabalho de desenvolvimento psicomotor que ele faz na Bodytech aqui, que de certa forma é dentro de um ginástica olímpica. Eu vi, de equilíbrio, de bem legal. Tudo. Ele trabalha todo o desenvolvimento psicomotor dele, neuropsicomotor. Então, assim, uma coisa que eu observei, o João Guilherme tinha pavor de cama elástica. Pavor. Não entrava de jeito nenhum. Aí eu botei Agora ele adora. Agora Nossa, é o tá pula-pula, entendendo? Ele tá né? cambalhota. Ele vai pulando, eu falei, meu Deus, vai quebrar alguma É muito coisa. legal ver essa evolução. né? Anda aí naquele trapézio, eu acho, não sei qual é o nome. Tá ali de mãozinha dadas com a Aninha, com o Yun Não, eu lá. vi ele fazendo até slackline. Entende? Então ele faz, assim, tudo. E isso vai fazendo com que ele tenha um desenvolvimento muito melhor. Entendeu? Isso pra ele é sensacional. Mas isso tudo é caro. Entendeu? Tudo demanda dinheiro, qualquer coisa. Dinheiro, tempo e dedicação Tudo, do pai e da mãe. Tudo. Né? Eu, por exemplo, assim, eu podia estar trabalhando até 8 horas da noite. Por que eu só trabalho até as 5? Terça e quinta. Pra poder pegar ele e levar, porque a Regina tá no hospital, ela não consegue. Eu até teria o suporte, mas assim, não é, sou eu que tenho que levar. Entendeu? Sou eu que tenho que levar ele. Ele tem que ver a presença do pai e da mãe ali. Porque é muito fácil eu contratar uma babá, um empregado, uma acompanhante, uma secretária, seja quem for. Fala assim, ó, cuida do meu filho. É muito fácil isso. Entendeu? E a criação, a educação não é isso. Entendeu? Você tem que... Então não tenha filho. Entendeu? Então não tenha filho. Inclusive, um dos benefícios, né, dessa legislação que a gente comentou, é a redução da jornada de trabalho. Sim, né, dos pais. Exatamente terem mais porque tempo. os pais, eles precisam estar presentes nessas terapias. Exato. Né? Porque senão, é o que você falou, quem é que vai cuidar? Vai deixar na mão de babá? Exato. Não, assim... A minha é top. Como irmão, diz a Regina, eu troco o Maurício, mas não troco a Simone. É isso aí. A Simone tem mais moral que eu lá em casa. Sai Maurício e do Simone. Mas assim, Tadinha da babá, gente. É ideal, entendeu? Ela, cara, é fenômeno lá com o João, entendeu? Muita segurança com ela. Entendeu? Tanto que a gente vai fazer uma viagem, a gente vai estar de férias. E é assim, meus pais vão lá pra casa, vão ficar. A primeira viagem a gente vai fazer sem o João. Gente, que milagre! Primeira mão aqui no programa. Primeira a mão. gente tá tentando viajar com ele sozinhos, viagem de primeira casal, vez. né? E ele, não, tem que levar o João, tem que levar o João. Eu falei, Maurício Regina, amiga, no quando que Gigá- a gente vai pra Maldivas? Só os casais dela. Vou ter que levar o João, porque o Maurício... Primeira vez, eu montei um quartel-general lá em casa, né? Cara? Sério, amigo? E eu Montou falei, um Simone time. Vai ficar ser lá, ótimo. Meus pais. E pra vocês também, como Vai casal. ser ótimo. Vamos ver, como né? casal. Só vai Como é que ficar, eu não ficar o sei não. coração? Hoje em dia tem FaceTime, hoje em dia Vai tem ter que tudo. ser. Assim, o meu grande receio assim, Faz rápido. Quantos dias? são 5? 8 dias. 8 já. É de segunda Não. a terça, né, na verdade. Segunda até outra terça. E, assim, na verdade... Botou pai, mãe, babá, todo todo o mundo, suporte. Madrinha, padrinho, todo Eita! mundo. Os primos, todo mundo lá. Ai, Pra ele não sentir menos minha família. Porque assim, eu tô acostumado a viajar. Eu viajo todo mês. Sim. Pra trabalho, pra curso, tudo. Mas a Regina tá lá. Entendeu? Então, de certa forma, tem a presença da paternidade Ou do pai ou ali. da mãe. Eu ligo pra Mas ele. eu vou te falar, eu já sou um pouco mais acostumada a viajar.
assim, sem as crianças agora, né? Aham. Mas a gente sente mais falta deles Muito do mais. do que eles nossas. Não, eu não tenho dúvida. A última minha viagem, que fomos Aham. juntos, né? Que eu acabei voltando pra casa 30 dias depois. Pois. Eu falava com ela FaceTime, eu morria por dentro de Aham. saudade. E E ela, ela? oi mamãe, tal, não sei o que, tchau. Então, assim, se prepare pra você É. sofrer mais Não, mas do que ele, mas porque ele isso. não vai sentir tua Mas isso, lá em falta. casa eu falava assim, não, a gente precisa fazer uma viagem, mas assim, e o João Guilherme? Na verdade, não é o João Guilherme, São o pai do João vocês. Guilherme que vai sofrer, Aham. entendeu? Não, a Regina falava muito isso pra mim. Quem vai sofrer é o Maurício. Muito. Nossa, vamos dar Mas, com amigo, ligado aqui. o tempo mas, todo. amigo, pensa que vai ser também bom pro relacionamento Sim. de vocês, né? Fazer uma viagem E outra, assim. bom também, porque você vai começar a criar aquele vínculo do teu filho para o mundo. Não, com certeza, isso eu Entendeu? preciso. Porque a gente não desapegar. sabe o dia de amanhã. E eu É. sempre falei isso. Crio a minha filha Brenda, porque um dia eu posso morrer. Eu tenho esse medo. Então, Eu não tenho medo da morte. Tá? Meus pais são espíritas. Eu não tenho religião. Mas os meus pais são espíritas, sempre falam. Morrer, todo mundo vai. Eu nunca tive medo de morrer. O problema Agora é quem eu- fica, né? Agora eu tenho pavor de morrer. Por causa do João toda Guilherme. mãe, a minha mãe falava muito isso pra mim. Você vai ter medo de morrer quando você tiver uma filha. E Exatamente. eu chorava, assim, na época da pandemia. Eu falei, meu Deus, se eu morrer, quem vai cuidar da minha Eu filha? agora Exatamente. acabei de contar pro Maurício. Antes, eu, infelizmente, né, tive cesárea agora, né? Fiz a cesárea, né? Tive a minha filha agora. E eu peguei outra bactéria no hospital. E aí eu já tava lá no Google. Essa bactéria mata, morre em quantos dias? Doutor Porque, Google. assim, aí mandei pro Maurício, né? Maurício, Vem cá, meu. Falei, O doutor Google, ele é assassino, tá? Falei, amiga, outra bactéria, me ajuda. Enfim, e a minha primeira pergunta é, morro em quantos dias? Essa bactéria mata? Eu vou morrer? Porque é esse sentimento Sim. Mas dos pais e mães De constante, Mas é dar assim. proteção. Mas vem assim, às vezes o paciente fez uma lesão muscular. Maurício, eu fiz uma lesão muscular, eu li no Google, eu posso amputar minha perna. Eu falei, não, gente, calma aí. Fiz uma lesão muscular, cara. Calma. Entendeu? Mas tipo assim, o doutor Google, né? Que a gente chama... Aí eu até brinco. Quando a pessoa fala que eu olhei no doutor Google, eu falei, no doutor Yahoo também olhou? É Porque verdade. assim, eles são assassinos, Não, né? eles Eles botam de terror. Eles são ali. matadores de pessoas. Mas, amigo, Exatamente. bom, a gente fica bem feliz, né, com essa decisão aí de vocês viajarem sozinhos. E gostaríamos também de fazer um convite aí para vocês dois. Opa. Aproveitarem. Eu e João Guilherme? Não, você, Regina. Você, Regina. Não, se eu não der pra ela, me mata, né? Porque eu tive Porque que... ela gastou o dela devendo. contigo, Na hein? melhor churrascaria do Rio, Barra Grill, um almoço ou janta pra Obrigado, vocês. E agora tem um recado especial. Ai, meu Deus do Ai, céu. meu Deus. Ai, ai, ai. Oi, meninas do Elas Falam Tudo. Tudo bom? Oi, Balufo. E aí? Bullying. Então, amor, queria te dar um recadinho, tá? Te agradecer pelo pai, te parabenizar pelo pai maravilhoso que você é pro João Guilherme, tá? Esposo, marido, eu não poderia ter melhor. Tô dirigindo, tá, gente? Pelo profissional, tá? Competente, comprometido, ético, tá? Amigo. Muito orgulho de você, tá? Tenho muita admiração, tá? Por tudo. Te amo, Balufo. Beijo, beijo, meninas. Beijo, Isso é amiga. bullying, hein? Isso é bullying. Beijo, Regina. Beijo, amiga. Legal. Mas muito bacana. Muito Obrigada, legal, Maurício. casal. Obrigada, muito amigo, legal. pela presença. Adorei você Vocês. aqui. A gente Legal. gosta muito, né? Eu e minha família gostamos muito da sua. Temos um carinho enorme por Também vocês. por vocês. Estamos juntos aí na alegria e na Tô tristeza. mais feliz agora que a gente vai conseguir viajar só casal. Coraçãozinho vai sofrer, cara. Entrevista Nossa. maravilhosa. Galera, Obrigada. Se inscreve no canal, quem não se inscreveu, ativa o sininho, compartilhe essas nossas histórias, a história do Maurício, a história do João Guilherme, para que outros pais e outras mães sejam alcançados também. E é isso. Obrigada. até a próxima.